Bem-vindos de volta ao Court Television Live. Eu sou Júlia Genai. Obrigada por estarem conosco nesta terça-feira, enquanto estamos no estado de Massachusetts nesta tarde. É o 20º dia do julgamento de Lindsay Clancy por triplo homicídio, quinta semana deste julgamento. Espera-se que a promotoria encerre hoje sua réplica e então estamos aguardando o início dos argumentos finais. Tanto a promotória quanto a defesa concordam, neste caso trágico, que Lindsay Clancy foi quem matou seus 3 filhos, Cora, de 5 anos, Dawson, de 3 anos e Callan, de 8 meses. A pergunta que este júri terá que responder quando entrar na sala de deliberação é se ela estava ou não sã no momento dos assassinatos e se não estava, se... Naquele episódio de transtorno mental, ela compreendia que o que estava fazendo era errado e mesmo assim escolheu fazer. Antes de voltarmos para terminar o depoimento que estávamos assistindo, porque estamos atrasadas, nós vamos agora ao vivo para fora do tribunal, porque estamos com a apresentadora do podcast Scandal on the Law and Crime, da Law and Crime Network. Sierra Gillespie está conosco. Ela está lá fora, ela esteve dentro do tribunal. Sierra, é muito bom ter você aqui. Acho que já faz quase 5 semanas desde que consegui falar diretamente com você no ar, porque você estava lá durante a seleção do júri. Você tem acompanhado esse caso do começo ao fim e agora estamos quase nos argumentos finais. Conte pra gente, estamos ansiosas para ouvir quais foram as suas observações sobre esse júri. Sim, Julia, desde a última vez que falei com você ao vivo, muita coisa mudou, né? Tanto dentro do tribunal quanto fora. Todas as teorias da conspiração online que estão sendo perpetuadas. Mas, além disso, a quantidade de pessoas que estão aqui é muito maior do que da última vez que falei com você. Quer dizer, já tinha imprensa aqui, claro, desde o início, mas agora a imprensa dobrou, se não triplicou. Além disso, tem uma fila todos os dias para as pessoas que querem assistir, sejam elas a favor ou contra Lindsay Clancy. Quero dizer, essa sala do tribunal está completamente lotada. As pessoas estão falando sobre isso e estão vindo aqui para Plymouth, Massachusetts, para ver de perto. Sim, então dentro da sala do tribunal hoje, me conte o que você percebeu sobre esses jurados ao longo do julgamento, porque sabemos, eu sei que hoje de manhã você mencionou que eles estavam escrevendo bastante. Eles parecem estar fazendo que sim com a cabeça, eles estão prestando atenção em Lindsay Clancy ou estão olhando para a galeria, porque eu sei que você também está observando o que está acontecendo lá. Sim, essa é uma ótima pergunta, Júlia. Eu sinto que esses jurados estão muito atentos a tudo o que está acontecendo. Quero dizer, quando a testemunha está depondo, eles estão prestando atenção nessa testemunha. Eles estão escrevendo em seus cadernos, eles estão acompanhando, seja o advogado de defesa ou a acusação que está falando, e eu realmente acredito que eles estão olhando de vez em quando para Lindsay Clancy. Eles estão olhando para ela porque, às vezes, até o advogado de defesa, Kevin Reddington, vai até atrás da Lindsay. Ele meio que toca nela ou fica perto dela. E nesses momentos eles estão observando a Lindsay. E olha, eu já disse isso antes e vou repetir. Mas quando os jurados entram, todo mundo se levanta, certo? É assim que funciona em um tribunal. E é tão marcante ver todo mundo no tribunal de pé e a Lindsay sentada em uma cadeira de rodas porque ela tá paralisada da cintura para baixo. E eu realmente acho que os jurados estão percebendo isso e que isso vai ficar especialmente na cabeça deles quando forem para a deliberação. Eu tenho pensado sobre isso porque há momentos em que os juízes não pedem para todos ficarem de pé se há um motivo para o réu não poder. Esse é um motivo diferente, não é porque ela está algemada, é porque ela está literalmente paralisada. As enfermeiras dela ainda estão atrás dela, eu suponho. A família dela está atrás dela. O que você está vendo do lado dela na sala do tribunal? Sim, essa é uma questão interessante para observar a galeria. Então tem Lindsay Clancy, que está sentada, sabe, na mesa da ré. Logo atrás dela há uma fileira quase vazia, exceto por 2 enfermeiras que estão lá para ajudá-la com o que ela precisar. Quer dizer, se houver uma pausa e ela precisar sair para ir ao banheiro e elas tiverem que ajudar com isso, elas estão lá observando e garantindo que ela esteja bem. Mas a fileira atrás dessa é onde a família de Lindsay Clancy está sentada. E eu sei que já conversamos sobre isso antes, Julia. Eles nunca ficaram felizes de estar aqui. Isso é uma tragédia e devastador para todos. Mas eu vou dizer que da última vez que os vi na seleção do júri até agora, dá para sentir o peso. Os ombros deles estão caídos, eles parecem exaustos, quero dizer, mentalmente exaustos. Eles tiveram que ver algumas dessas imagens realmente chocantes ou ouvir coisas como a ligação para o 911 e até a mãe dela subiu ao banco das testemunhas para depor. Conversei rapidamente com a avó dela hoje. Ela foi muito gentil, segurou a porta, mas parecia mentalmente exausta. Quero dizer, a família inteira estava muito abatida hoje. Notei o Dr. Zeisel, o psiquiatra da defesa, sentado na fileira com eles agora que terminou de depor. Ele está lá todos os dias em que pode. Como tem sido isso? Os pais do Patrick estão lá, eles estão naquela fileira e com o psicólogo no banco das testemunhas agora, presencialmente em vez de pelo Zoom, você sente essa diferença de ter uma testemunha ao vivo dentro do tribunal?
É interessante você perguntar sobre a família do Patrick, porque, como eu te disse, há tantos repórteres lá dentro e só algumas fileiras reservadas para os repórteres. Às vezes, se você olhar para a galeria, a gente fica meio espremida, sabe? E tem uma fileira inteira na nossa frente, e eu fiquei pensando, tá, por que tem uma fileira vazia aqui? Acontece que essa fileira é reservada para a família do Patrick Clancy. Então ela fica disponível, obviamente. Ele é uma vítima nisso tudo. Os filhos dele foram mortos. Então a família dele pode vir e sentar nessa fileira a qualquer momento. E hoje eles não vieram, quero dizer, tá completamente vazia desse jeito. Então eu não vi muito da família do Patrick, a não ser quando era o próprio Patrick no banco das testemunhas, ou claro, a mãe dele, Sue Clancy, sobre quem já falamos bastante aqui. Mas a diferença entre uma testemunha pelo Zoom e uma testemunha presencial, eu acho que é a mesma para qualquer um de nós, né? Se estivermos em uma reunião presencial, vamos prestar mais atenção. Vamos estar no nosso melhor. Muito mais do que se estivéssemos no Zoom, onde podemos desligar a câmera, parar de prestar atenção, seja lá o que for. Então eu acho que o depoimento presencial é muito mais envolvente para os jurados do que pelo Zoom. E acho que dá para perceber isso claramente com os depoimentos que ouvimos até agora hoje. Sierra Gillespie, apresentadora do podcast Escândalo na Law and Crime Network. Muito obrigada por ser nossos olhos e ouvidos dentro daquele tribunal. Vamos te liberar agora porque eles estão no intervalo para o almoço, mas isso vai acabar muito em breve. Então, por enquanto, vamos terminar de assistir ao depoimento que estávamos acompanhando, o depoimento do Dr. Kirk Halbrun, lá dentro do tribunal, no 20º dia. Vamos retomar de onde paramos. Se eu tivesse que descrever, foi pior de outubro para novembro, depois para dezembro, e então ficou um pouco melhor e apresentou alguma melhora em janeiro. E você foi questionada pela advogada de defesa sobre... Você mencionou que a terapia cognitivo-comportamental poderia ser algo que alguém procuraria. E ele te perguntou se isso caberia ao paciente fazer, correto? Sim, acho que é isso mesmo. Você sabia que há buscas no celular da Ré, onde ela pesquisou sobre terapia cognitivo-comportamental ou terapia TCC? Sim. Então, ela estava ativamente participando do tratamento e pesquisando esse tipo de terapia, correto? Isso era uma das várias coisas sobre as quais ela estava buscando informações e procurando sim. E apesar de pesquisar sobre isso e procurar, até onde você sabe, ela nunca marcou uma consulta para esse tipo de terapia. Até onde eu sei, ela não fez isso. Você foi questionada sobre dissociação peritraumática, sobre como uma pessoa se sente fora do próprio corpo, observando o que está fazendo. Eu descrevi isso corretamente? Sim. E é nesse cenário em que alguém pode estar passando por isso durante um evento traumático, isso significa que essa pessoa não está no controle do que está fazendo? Não, isso não significa isso. Significa que influencia a percepção, a memória e assim por diante, mas não remove completamente o autocontrole da pessoa. Você foi perguntada sobre psicose e se alguém em psicose automaticamente obedeceria a uma alucinação de comando, e você disse e não seria responsável, e você disse que isso está correto porque depende. Porque os sintomas de psicose, incluindo alucinações de comando, não necessariamente tiram seu conhecimento, sua compreensão ou seu autocontrole. Elas podem, em alguns casos, mas em outros, não. E uma das coisas que as pessoas fazem para tentar manter mais controle é se distrair, rezar, fazer outras coisas que basicamente fazem diferença no sentido de apoiar e aumentar o autocontrole delas. Então, não há... There's no conexão automática entre qualquer transtorno mental, incluindo transtornos mentais psicóticos, e o padrão legal para saber que algo está errado ou para conformar a própria conduta aos requisitos da lei. É por isso que passamos por tudo isso com tantos detalhes. Bem, próxima pergunta. Doutora, se alguém está passando por uma psicose com alucinação de comando, essa pessoa consegue saber a diferença entre o certo e o errado? Sim. Isso está bem fora do escopo das perguntas. Próxima pergunta. E uma pessoa que está passando por psicose
consegue adequar seu comportamento à lei? Mesma objeção. Não, objeção indeferida. Em alguns casos, sim, eles conseguem. É disso que você estava falando há alguns instantes, quando alguém pode estar em um estado de psicose, ouvindo uma ordem, dizendo para fazer algo, e elas tentam evitar fazer o que estão sendo mandadas fazer? Sam, E você deu alguns exemplos? Mas alguém tentando se distrair com música ou algo assim? Correto. sim, Vou parar de contestar, mas mantenho uma objeção permanente às perguntas sugestivas, meritíssimo. Esta é a minha objeção. E reinterrogatório, vou permitir que a promotoria use uma pergunta sugestiva para direcionar a testemunha a uma determinada área de investigação e, a partir daí, apenas perguntas não sugestivas. Exceto, não tenho mais nada, obrigada. Algumas coisas. Senhor, antes de tudo, O advogado estava lhe fazendo uma pergunta sobre a declaração inconsistente ou algo assim. O senhor indicou, se eu puder me corrigir, que aplicou um teste, o MMPI, nela, certo? Sam, E uma das subcategorias. Sim, vamos lá. Não, ela perguntou sobre declarações inconsistentes. Não sim, no geral. É a escala K ou a escala de mentira, certo? Sim ou não? Por favor, só sim ou não. o MPI realmente tem uma escala K, certo? E também tem uma escala L. Quemede, uma pessoa, para você, como psicólogo que está aplicando o teste, está mentindo descaradamente, certo? Não, Ok? No seu teste, isso também determina se a pessoa está exagerando os sintomas. sim, é muito mais próximo disso. Isso, sim, obrigado. Quando você aplicou o teste na Lindsay, quase 3 anos depois, você indicou que foi pelo fato de ter sido tarde que aplicou o teste. O teste avaliou ela no momento em que foi aplicado, certo? Isso mesmo. E uma das coisas que os resultados mostram, aliás, se eu entendi, olhando a transcrição do seu depoimento, é isso, independentemente de todas as suas explicações sobre o MMPI. E nos outros testes psicológicos, ela não apresentou elevação em nada, exceto na escala de suicídio, certo? Está correto? Ok. Então, não estava de acordo com os testes que você aplicou quando a viu com o médico, exagerando, mentindo, simulando, nada disso, certo? Está correto. E uma das coisas que o senhor fez no seu relatório, senhor, foi em relação à mentira ou à simulação, como o senhor mencionou. Acredito que seja o Dr. Resnick, Philip Resnick. O senhor o conhece, certo? Sim, conheço. Ele é uma autoridade significativa no campo dos filicídios. Isso está correto? Sim, ele é. E o Dr. Resnick indicou, senhor, que a opinião dele quanto à ausência de simulação, assim como a sua, certo? Sim, ele indicou. Estou. E o senhor fez referência a um dos artigos do Dr. Resnick, na verdade em seu relatório, correto? Algumas das pesquisas dele sobre isso. A resposta é sim. Podemos facilitar isso? A resposta é sim. Você analisou o relatório de pesquisa do Dr. Philip Resnick? Sim, o analisei. Sim, tudo bem. E o senhor está ciente de que o que citou está desatualizado? O senhor conhece o artigo de 2012 do Dr. McCarthy Jones, em colaboração com o Dr. Resnick, que fala sobre o maior estudo de alucinações já realizado no mundo? Estou ciente de que, como pesquisador, o senhor se baseia em alguns desses estudos. Não foi isso que eu respondi. Pesquisadores fazem isso. O senhor está ciente desse relatório? Não. Tudo bem. O senhor está ciente de que esse estudo foi realizado após o relatório que o senhor citou em seu relatório e envolveu 191 indivíduos que responderam a quase 400 perguntas sobre alucinações auditivas? O senhor está ciente disso? Não. E o senhor está ciente de que, na verdade, foi determinado nesse relatório que as alucinações auditivas podem vir de dentro e também de fora? O senhor não está ciente disso, certo? Não? Não. Tudo bem. E a única outra coisa, tenho se falado muito sobre como você teve que esperar. Demorou um tempo e você precisou de ordens judiciais para visitar Lindsay e conduzir sua investigação, certo? Sim. Você não está sugerindo ou tentando fazer esse júri acreditar que fui eu ou meu escritório que interferiu ou impediu. Acho que a questão era que você não conseguiu vê-la. Eu não tive nada a ver com isso. Acertou? Objeção? Vamos lá.
Uma conversa reservada ali sobre essa questão de por que o perito da acusação não avaliou Lindsay Clancy por 3 anos, só tendo contato pessoal com ela há cerca de 3 ou 4 meses. É uma pergunta que vi muitos espectadores fazendo ou dizendo que sim, foi a defesa que bloqueou isso. Então aqui está o que aconteceu depois dessa conversa reservada. Eles fizeram uma pausa completa, um intervalo para o almoço, e as coisas terminaram com essa testemunha. Quando voltarem ao vivo no tribunal, as coisas vão começar com a última testemunha. Essa é uma imagem ao vivo, então eles ainda não começaram oficialmente.